Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês mais um Consagra-te TV. Estamos aqui com Bruno Mariano. Bruno, que já é conhecido de vocês, membro da comunidade Vida Discípulos da Mãe de Deus, no caminho do celibato. Nós vamos falar de um tema especial, a sequência dos sacramentos. E o sacramento de hoje é o sacramento da unção dos enfermos. Então você que está nos assistindo, você que está enfermo em casa, que está enfermo na família, preste atenção como esse programa de hoje poderá te ajudar a condução desse enfermo que está mais adiantado ou até que não esteja também. Na unção dos enfermos, pela oração dos presbíteros, a igreja ela encomenda os doentes ao Senhor. Encomenda aqueles que sofrem ao nosso Cristo sofredor. Nos unimos a Cristo na doença. Para quê? Para que Ele nos alivie, para que Ele nos salve, para que Ele nos liberte da dor, do sofrimento, da angústia. Nos associamos a Cristo na unção dos enfermos. A doença na vida humana sempre foi um grande problema social, familiar, político, mas aflige a vida humana. A doença vai destruindo, a vida humana. Na doença, o homem experimenta a sua fraqueza, experimenta a sua incapacidade, a sua fragilidade. Particularmente eu, quando já tive momentos com a enfermidade, é o momento de nos sentirmos pequenos, dependentes de Deus. Saber que nossa vida pode ter um fim. A doença nos leva à morte. E as pessoas normalmente não param para pensar na morte. As pessoas normalmente nem cogitam a condição de morte, mas a doença nos faz refletir sobre isso. Você que está nos assistindo, já esteve doente? Você já parou para pensar sobre sua morte? Como será a sua morte? Você já conversou com sua família sobre o que você deseja nos momentos finais da sua vida, da sua história? Deus, Ele vem nos trazer cura e libertação. Mas Deus permite que a nossa vida tenha um fim, que cheguemos à morte. Mas Deus também, Ele nos cura, Essa experiência da doença, de um modo misterioso, é ligado ao mal, é ligado ao pecado. Eu pequei, eu fiz o mal, eu adoeci. Eu me confesso, eu me curo, eu me liberto. O Antigo Testamento ele fazia muito essa ponte. Jesus Cristo é o médico dos médicos, Redentor dos nossos pecados e, consequentemente, nos cura. O Antigo Testamento fazia muito forte essa relação da doença com o pecado. Chegava o enfermo, chegava o aleijado para Jesus e Jesus dizia: teus pecados estão perdoados. Muitas vezes ele não dizia: você está curado do seu aleijo? Não, ele dizia: teus pecados estão perdoados, levanta-te, anda, segue. Mas hoje nós estamos aí, Deus veio curar o homem na sua totalidade, E Deus se une, Jesus se une ao enfermo. Ele mesmo diz: quando eu estive doente, vieste me visitar. Quando eu estava nu, tu me vestistes. Deus se une ao enfermo. Ele se coloca no lugar de tal. Então Jesus ele se coloca aí no lugar desse doente. Mas ele se preocupa com o doente e ele sai a curar os doentes. Exortando, mandando levantar, usando de sinais, de saliva, de barro, de lodo, de cuspe, impondo as mãos, sem impor as mãos. Tocaram em Jesus e foram curados. E Jesus disse: eu senti sair uma força de mim. E aquela pessoa recebeu essa força. Conversava uma vez com um paciente meu, que, para quem não sabe, eu sou médico, e o paciente reclamava porque tomava remédios. Ele queria ser curado sem remédios. Nós não temos o direito de escolher como Deus vai nos curar. Com remédio, com cuspe, com barro, com lodo. Não nos convém compreender como Deus quer nos curar. Mas no sacramento da unção dos enfermos, Deus vem
de uma forma mística, nos curar. Então Jesus ele saía a curar todos os doentes, os que entravam pela porta, os que botavam por cima do telhado. Jesus era o médico dos médicos, né? Então as doenças não tinham força, as doenças não têm força diante de Jesus. E depois de Jesus passar pela cruz, morrer na cruz com o seu sofrimento, todo flagelado, desde então nós poderemos no sacrifício da cruz começar a ver a doença de uma forma diferente. Ele que tira o pecado do mundo, ele tem o poder de tirar a doença do mundo. Nós podemos nos associar a Jesus na cruz. Mas isso é uma abertura para a gente começar a falar desse tema tão palpitante que é a unção dos enfermos. Então, Bruno, aonde vamos encontrar nas Sagradas Escrituras o desejo de Jesus em curar os doentes? Veja só, Cristo ele convida, né, os seus discípulos a segui-lo. Mas não entenda esse seguimento de Jesus, né, este caminho rumo a Jesus, como um caminho qualquer que nós fazemos, por exemplo, da nossa casa à padaria ou ao supermercado. Mas esse caminho, Jesus ele vai nos dando sinais, ele vai nos dando alertas. Esse caminho é sinalizado e o próprio Senhor vai indicando que caminho é esse, como deve ser seguido e o que nós vamos levar. O Senhor vai dizer na Sagrada Escritura: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, segue-me, toma a tua cruz e segue-me. Né? Jesus ele é tão comovido na Sagrada Escritura pelo sofrimento dos seus irmãos, dos seus filhos, dos seus parentes, que ele não simplesmente se deixa tocar pelas enfermidades, mas ele toma as tuas enfermidades e toma as minhas enfermidades para si, para ele mesmo. Lá em Mateus 8,17 ele vai dizer: tomou sobre si nossas enfermidades, carregou consigo as nossas doenças. Então o Senhor que não se deixa simplesmente, não fica simplesmente como espectador, olhando a nossa enfermidade, mas ele tem a compaixão, ele nos acompanha na nossa dor, nos acompanha no nosso sofrimento, né? E quando Jesus ele chama os seus discípulos a segui-lo, Jesus imprime nesses discípulos, uma nova visão do sofrimento e das enfermidades. Porque perceba, naquela época, quem era coxo, quem era aleijado, quem tinha lepra, quem tinha qualquer outro tipo de doença, era dito que ele tinha aquela doença porque ele pecou, porque alguém da família dele pecou, e ele acarretava aquilo. E Jesus ele ensina aos seus discípulos que não é? E Jesus ensina os seus discípulos a expulsarem demônios, a ungir com óleo numerosos doentes e os curar. Está lá em Marcos capítulo 6, versículo 12 ao 13. E não simplesmente isso, o Senhor ressuscitado ele renova essa missão de cura, não é? Renova essa missão de cura em que sentido? Vão, imponham as mãos em meu nome, vai curar em meu nome, vai pregar em meu nome. O Senhor Jesus sempre, ao indicar um caminho, sempre quando vai dar um direcionamento, ele sempre indica em meu nome. Por isso, você que talvez esteja enfermo, ou talvez você passe por uma situação de enfermidade na sua família, não existe um nome mais poderoso do que o nome de Jesus, o nome do Senhor, para alcançar as curas desses males, também pela intercessão de Nossa Senhora. Né? Então, se estamos passando por essas dificuldades, Senhor, em teu nome, em teu poder, Senhor, pelo teu sangue, né? Sabendo que Deus é o que salva, o Deus é o Emanuel, o nosso Deus é o Deus conosco, que caminha sempre ao nosso lado, né? E no decorrer da história da salvação do povo de Deus, nós vamos vendo que o Senhor também deu a algumas pessoas o dom de cura, o dom de milagres, né, para manifestar essa força que vem dele mesmo. Todavia, porém, né, nem talvez muitas orações fervorosas, muitas orações de poder, digamos assim, com unção, vão alcançar a cura daquela enfermidade. E talvez você pode até dizer, mas por que não vai alcançar se eu rezei com tanta fé, se eu rezei com tanto poder, com tanta unção, se eu não estava presente ali naquele momento?
E São Paulo vai nos dar uma resposta magnífica. Quando eu estive fraco, foi aí que tu me socorrestes. Na minha fraqueza foi quando eu estive forte, porque naquela fraqueza, na minha fraqueza humana, a fortaleza do Senhor Jesus Cristo, a fortaleza da doutrina ensinada por Jesus, foi o que me socorreu, foi o que me ajudou, foi o que me sustentou, não é? E não simplesmente essa oração, ela alcança o enfermo, mas também essa oração alcança aqueles que o acompanham. Talvez você esteja nos assistindo aí no leito de hospital. Talvez você esteja com o seu ente querido, seu parente, seu amigo no hospital. Esteja enfermo. A oração que nós fazemos é de extrema importância para os nossos. Não simplesmente Deus vai alcançar a cura física, talvez, ou espiritual daquela determinada pessoa, mas também Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, vai também alcançar a nossa fraqueza, a nossa miséria, as nossas limitações. E na Sagrada Escritura vai ter algo bem interessante lá no livro do Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, que vai dizer assim: alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o aliviará. E se tiver cometido pecados, serão perdoados. Então nós vemos que esse sacramento da unção dos enfermos, ele vem curar não simplesmente o nosso corpo, mas ele também vem nos dar uma abertura para a graça de Deus, para alcançarmos o reino dos céus, também sendo perdoado naquele ato, naquela celebração, que nós vamos explicar mais na frente, também os nossos pecados pessoais. A nossa Igreja Católica é uma igreja linda, é uma igreja completa. Nela se encontra tudo aquilo necessário para a nossa salvação. E o nosso Deus, para que esse nosso encontro com Ele seja cada vez mais íntimo, Ele nos oferece os sacramentos. São 7 sacramentos. O sacramento do batismo, o sacramento do crisma, da confirmação, da Eucaristia, que é a comunhão, a confissão, a reconciliação, o matrimônio, a ordem, a ordenação sacerdotal ou diaconal. Mas temos a unção dos enfermos. Esse sacramento da unção dos enfermos, ele vem para aquele que padece, para aquele que sofre, para aquele que está em risco de vida, para aquele que corre perigo, para aquele que está com medo, aquele que está inseguro, aquele que está deprimido, ou aquele que está em pânico. Esse sacramento foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. É um sacramento que ele se torna bem vivo a partir do Novo Testamento. Esse sacramento também foi insinuado por São Marcos, foi recomendado também por São Tiago. É um novo sacramento, mas tão antigo. Na tradição litúrgica, tanto no Oriente como no Ocidente, temos desde os tempos antigos testemunhos de unções que foram ungidos enfermos com óleo bento, com óleo benzido, E no decorrer dos séculos, essa unção dos enfermos começou a ser colocada cada vez mais para os momentos de maior gravidade, de maior risco de vida. Quando a vida estava no extremo, quando a vida estava para se acabar. E deram o nome de extrema unção. Então muitos, nossos pais, nossos avós, podem não conhecer o nome do sacramento como unção dos enfermos, e sim conhecem como extrema unção. Mas nossa igreja se renova a cada dia. E com a evolução, esse sacramento deixa de ser para aqueles que estão nos momentos finais da vida, mas passa a ser para aqueles que têm risco de vida, para aqueles que estão a sofrer. A igreja é mãe, a igreja é misericordiosa. Ela vai buscar antes de estar tão perto. Não descartando também quando está bem próximo, na extrema unção. Mas a liturgia nunca deixou de pedir ao Senhor pelo doente, para que ele recuperasse sua saúde, para que ele fosse salvo, liberto. Tudo isso que nós estamos aqui discutindo neste programa está escrito no Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos aqui dando vida ao Catecismo da Igreja. A Constituição Apostólica
Sacram Onsinutionem Infirmorum, desculpe o pobre latim, de 30 de novembro de 1972, na sequência do Concílio Vaticano II, estabeleceu que a partir de então, vou ler como está escrito na bula, o sacramento da unção dos enfermos é conferido aos que se encontram enfermos, com a vida em perigo, ungindo-os na fronte e nas mãos com óleo de oliveira, ou, segundo as circunstâncias, com outro óleo de origem vegetal, devidamente benzido, proferindo uma só vez as palavras. Preste atenção nas palavras. Por essa santa unção e pela infinita misericórdia do Senhor, venha em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os seus sofrimentos. Essa é a fórmula da unção. Então, Bruno, quem recebe, quem administra este sacramento? Primeiro a gente tem que quebrar um tabu, não é? Um mito que às vezes nós pensamos. Quando nós dizemos, vamos levar um padre para dar unção em Chiquinho, em fulano de tal. E aí logo nós nos apavoramos e dizemos, meu Deus, já vamos matar o coitado? Se chamou o padre é porque vai morrer. Se chamou o padre é porque vai morrer. E na verdade não é isso. O sacramento da unção dos enfermos, entendamos, não é um sacramento de morte, mas é um sacramento de vida. É um sacramento que nos garante a salvação, né? Que lava-nos dos nossos pecados, né? Que nos deixa na graça de Deus para entrarmos no reino dos céus, se for da vontade do Senhor. Mas quantos casos nós temos, né? E testemunhos diversos de pessoas que estavam enfermas, chamaram o sacerdote para dar a unção naquela pessoa que estava lá no hospital, e após a unção, aquela pessoa teve uma melhora, aquela pessoa se recuperou, naquele mesmo momento a pessoa abriu os olhos, deu sinal de vida, né? Isso mostra o poder dessa unção, né? Mostra que o óleo que o sacerdote nos unge aquele enfermo não é um óleo qualquer. Não é um óleo de coco qualquer, né? Mas como vem dizendo na bula, né? No documento da igreja, um óleo de oliva, né? E aí ele vai fazer uma orientação também que de preferência esse óleo seja abençoado pelo próprio bispo, se não, pode ser também pelo sacerdote, mas que tem essa origem vegetal, tem essa origem divina, digamos assim, da terra com as bênçãos de Deus através do sacerdote, através do bispo, não é? Então este sacramento não é simplesmente para aquelas pessoas que estão no pé na cova, entre aspas, digamos assim, que estão prestes a morrer, não é? O tempo oportuno de se receber esse sacramento é quando a pessoa ainda está lúcida, quando a pessoa ainda está consciente. Não obstante, se a pessoa sofreu uma enfermidade de repente e veio a entrar em coma ou está inconsciente por alguma enfermidade, também pode se receber, deve-se receber o sacramento, né? Se o doente então recebeu o sacramento da unção e ele ficou bom, e depois ele foi acometido de outra enfermidade, ele pode receber novamente esse sacramento? Pode. O sacramento da unção, assim como o sacramento da penitência, nós recebemos sempre que estamos necessitados, né? Sempre que nos é conveniente receber a unção dos enfermos, é necessário que se receba. Você vai passar por uma cirurgia importante, por uma cirurgia talvez nem tão importante. Se você desejar também receber a unção, procure um sacerdote. Afinal de contas, toda cirurgia tem seu risco de vida, até porque fazem o risco cirúrgico com o cardiologista. Se fazem um risco cirúrgico da terra, nós temos que nos proteger com esse cirúrgico do céu. Do céu. Também, né? O médico aí nos alertando também a respeito disso, né? Então, só os sacerdotes, padres, né, e bispos, são os ministros da unção do enfermo. Um diácono, apesar de ser um ministro ordenado também, mas ele não pode conferir não pode distribuir esse sacramento, né? É dever dos pastores também, né, instruir acerca disso, né? E durante a celebração do sacramento, como é que se dá? Celebração muito simples, muito prática, muito objetiva, muito direta.
em que o sacerdote leva aquele óleo, unge aquele enfermo nas mãos, como já foi dito, na fronte, ou em alguma parte do corpo, né, em qualquer parte do corpo, né, e é conferida também, é dita aquela oração, né, e o padre também no seu íntimo, no seu coração, entrega aquela pessoa a Deus através da imposição de suas mãos sacerdotais. A unção dos enfermos também pode ser distribuída em grupo, digamos assim, pode ser distribuída numa assembleia, né. O Papa João Paulo II, no ano de 1992, ele decretou, né, que no dia 11 de fevereiro, esse dia seria instituído como o dia do enfermo. E este dia também nós celebramos Nossa Senhora de Lourdes. Então tem algumas igrejas, a tradição, né, de que nesse dia os seus parentes daqueles enfermos ou eles mesmos possam ir para a igreja, participar dessa solenidade da Mãe de Deus, da solenidade da Virgem de Lourdes, e nessa celebração o padre fazer a distribuição deste sacramento daqueles fiéis que lá estejam, né? Mas nós estamos bem longe, né, do mês de fevereiro. Então, se você está enfermo, se você está com alguma enfermidade, não deixe para depois, né? Procure um sacerdote, procure o padre da sua paróquia, mais próximo de você, né? Exponha a sua situação e peça, né, essa unção. Peça essa bênção, né? A bênção, ela nunca faz mal, né? A bênção, ela sempre faz bem. O óleo não vem para nos dar uma sentença de morte, nem a bênção vem para nos dar uma sentença de morte, mas ela vem para nos dar uma sentença de vida. E que vida é essa? A vida eterna. Eu particularmente, eu acho que eu já recebi 2 unções dos enfermos, ou 3, ou foi 2 e uma bênção. Mas eu estava passando por um momento de saúde, de risco de vida, e eu fui buscar este sacramento. E com certeza eu estou aqui, bonito, forte, cheio da graça de Deus, também pela graça desse sacramento. Eu tive a oportunidade de ver um paciente grave, meu sogro. Ele estava muito grave, vamos dizer que numa situação extremamente crítica, no respirador, em coma, na UTI, já com vários dias, entubado em ventilação mecânica, demasiado, sem urinar. Resumindo, para morrer naquele dia, naquele momento. E me recordo que nós solicitamos a presença do sacerdote da Sagrada Família, Padre Tiaraju. Este sacerdote fez a unção dos enfermos. No mesmo instante, o intestino do meu sogro e a diurese dele começaram a funcionar. E foi a partir daí um processo de cura, e que meu sogro recuperou-se, ficou bom, recebeu alta, e viveu, quem sabe, uns 15 a 20 anos após esse evento. Isso para mim foi muito marcante, a força desse sacramento. Muito marcante. Então você também pode ter experimentado a força do sacramento da unção dos enfermos na sua vida, porque ele tem grandes efeitos além só da cura. É um dom do Espírito Santo. Nos traz a graça do reconforto, da paz, da coragem, de vencer as dificuldades que são enfrentadas naquele momento de fragilidade, naquele momento de doença grave. É um alento, é um consolo de Deus, renova a nossa confiança, a nossa fé em Deus, dá uma força interior. Quando eu fui para a cirurgia, depois de receber a oração e a bênção dos enfermos, e eu fui ungido, eu me senti forte, cheio de coragem para entrar para a cirurgia. E é interessante, nós ficamos fortes mesmos, por dentro e por fora. Enfrentamos a cirurgia ou aquela enfermidade com maior vigor. Nós recebemos a coragem de Jesus Cristo. Nós nos unimos com Ele. Essa união na sua paixão, aquela força íntima de Jesus passa para nós. É um sacramento, é uma consagração. Nós somos, de certa forma, consagrados naquele momento de enfermidade. Somos consagrados a Deus. Nós que rezamos tanto as Ave Marias, que a Nossa Senhora, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogamos por Nossa Senhora. E Nossa Senhora clama para que recebamos o sacramento, para que recebamos a força de Deus, para enfrentar
essas dores, esse sofrimento. Então, o sofrimento, com o sacrifício de Jesus, com a unção dos enfermos, esse sacrifício transforma-se em algo novo, é participar intimamente da obra salvífica de Jesus. Os doentes, eles se associam livremente, né? Porque a unção dos enfermos, muitas vezes, é o enfermo que pede, ou é a família que pergunta ao enfermo se o enfermo deseja. Livremente se associa com o Cristo. Então, na igreja, pela comunhão dos santos, o doente recebe todas as graças, bênçãos e oração de toda a igreja. É uma preparação, né, para a última passagem, quando está no contexto de extrema unção. Veja só, a unção dos enfermos, ela pode vir associada com a Eucaristia. A pessoa já está nos momentos finais, momentos terminais, então ele recebe a unção e recebe a Eucaristia. Quando ele recebe a Eucaristia, chama-se de viático. Ele recebeu a unção dos enfermos, a Eucaristia e o viático. Então chama-se, resumidamente, que fulano recebeu o viático. É a última comunhão antes da passagem para a vida eterna. Afinal de contas, é a promessa de Deus: quem come de minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna. Nada melhor do que morrer com a Eucaristia, bem viva, no nosso corpo. Assim, o sacramento do batismo e da confirmação e a Eucaristia estão ali como sacramentos de iniciação. A penitência, a unção dos enfermos, com a Eucaristia, que é o viático, seriam os sacramentos da despedida, né? Os sacramentos da finalização, né? Então seriam os sacramentos do término da vida cristã. Aí, Bruno, então, considerações finais sobre a beleza desse sacramento da unção dos enfermos. Então, o sacramento da unção dos enfermos, né, tem como finalidade conferir uma graça. Tem como finalidade conferir uma graça especial, né, àquele irmão, àquela irmã que está passando por aquela dificuldade, que está passando por aquela enfermidade, né, um estado de doença grave ou a velhice, né. Também é um tempo oportuno para se receber essa unção, como eu já disse, se você está com a doença grave ou não, né? Ou se você está também no estado já de velhice avançado, já idoso, já idosa, também é recomendado que se receba essa unção dos enfermos, né? Então, todas as vezes que um cristão cai gravemente enfermo, doente, né, ele pode receber a unção. A unção pode ser recebida diversas vezes, sempre que for necessário. Só os sacerdotes, como nós já conversamos aqui, podem ministrar esse sacramento, né, através do óleo bento, né, abençoado de preferência pelo bispo ou por ele mesmo, pelo sacerdote, colocado sobre a fronte, sobre a mão. Geralmente esse rito é o rito romano, mas no Oriente se coloca também o óleo sobre alguma parte do corpo, né? Alguma parte do corpo que esteja enferma, enfim, né? Então a graça especial desse sacramento, ele tem como efeito também, né? Imagine que se você tomar um remédio, um antialérgico, ele vai causar alguns efeitos colaterais por causa de algumas substâncias que há nele, vai lhe dar um sono, vai lhe dar uma moleza no corpo, um relaxamento muscular. Então, da mesma forma, este sacramento vem causar em nós alguns efeitos, né? E que efeitos são esses? Até mesmo efeitos colaterais. Olha só, a união do doente à paixão de Cristo, né, para o seu bem e para o bem de toda a igreja. O outro efeito também que esse sacramento pode nos oferecer, que nos confere, é o conforto, é a paz, a coragem para suportar cristamente o sofrimento, a doença, a velhice, a enfermidade que nós passamos. Também o outro efeito é o perdão dos nossos pecados. Se o doente não pode confessar-se, recebe a unção dos enfermos e os seus pecados estão perdoados. O restabelecimento da saúde, isso é um efeito colateral, né, que todos nós desejamos quando estamos enfermos. O restabelecimento de nossa saúde, se tal for conveniente para a salvação espiritual. E a preparação para a passagem dessa vida para uma outra vida. E que vida é essa? Uma vida muito melhor, né? Você imagine que
Nós estamos aqui nessa terra, lutando, chorando, sofrendo, mas a vida eterna que nos aguarda, que o próprio Deus preparou para nós, veja só, não tem dia 31 para pagar a conta, não tem doença, não tem enfermidade, não tem combustível para botar em carro, não tem mensalidade de filho, não tem mensalidade de faculdade, não tem que fazer feira, não tem que fazer nada disso. Então esse sacramento também, ele é esse sacramento que nos prepara para essa passagem, né? E também é algo também que nos auxilia nessa passagem, né? Auxilia-nos, auxilia esse sacramento e auxilia a nossa vida espiritual também, é a consagração à Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela vem para todos, da mesma forma que o seu filho Jesus. Tem uma música que diz assim: andar como Jesus andou, sonhar como Jesus sonhou. Quem ensinou Jesus a andar, a falar, a brincar, a cuidar dos doentes? Foi a própria Virgem Maria, sua Mãe Santíssima e nossa Mãe. Por isso, nesses momentos de dificuldades, após recebermos também essa unção que vem do Senhor, nos agarremos na sua Mãe Santíssima. Ela que vem trazer também a paz, o conforto, a saúde, a serenidade para enfrentar essas dificuldades cristamente e devotamente. Pois é, então vendo o Bruno falar, todo esse programa que a gente falou foi retirado do catecismo. Mas quando você falava, Bruno, eu fiquei aqui refletindo. Eu sou cardiologista e as pessoas, quando vão se operar, vão fazer o risco cirúrgico. O que é o risco cirúrgico? É a preparação para a cirurgia. Consultas cardiológicas, exames complementares, exames cardiológicos, toda uma preparação para se operar e dar tudo certo. Se as pessoas se preparam para uma cirurgia porque tem medo da passagem, por que não se preparar também para a boa morte? Por que não se preparar para a morte? E aí eu que estou dizendo aqui uma reflexão que fiz e com algumas recomendações para você que está nos assistindo. Primeiro, se você cogita a possibilidade de morrer, que seu corpo é fraco, finito, e que existe a possibilidade de que isso aconteça, não seja pego desprevenido. Primeiro, vá pedir perdão a todos aqueles que você ofendeu. Perdoe-se a si mesmo e peça perdão àqueles que você ofendeu. Busque ter uma vida sacramental, particularmente, busque ter a confissão, busque a comunhão, busque a unção dos enfermos. São sacramentos. Mas existem alguns sacramentais que nos ajudam também a ir a Deus. Nos consagremos a Nossa Senhora, como o Bruno falou, para que Nossa Senhora tome conta de nós nesse momento tão difícil. Tudo que convém a Jesus por natureza e conquista, a Santíssima Virgem convém por graça. Então, não dispense as graças que Nossa Senhora pode lhe derramar no seu momento de dor, de doença, de enfermidade. Procure usar o escapulário. O escapulário que tem a imagem de Nossa Senhora do Carmo e do Sagrado Coração de Jesus. Receba a investidura do escapulário que aqueles que o usarem com devoção, Nossa Senhora promete que do sábado seguinte à sua morte irá buscá-lo e leva para o céu. E que tenha no seu leito Jesus e a Santíssima Virgem Maria. Receba a Eucaristia, receba o viático. Esteja ao lado dos seus, cheio do amor de Deus no coração. Muitas vezes nós nos preparamos muito para as coisas do mundo. Fazemos seguros e mais seguros de vida para as coisas da terra. Mas com o sacramento da unção dos enfermos, nós fazemos um seguro para a nossa vida no céu. Um cheirinho para todos. Consagra-te. Consagra-te.